Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, sexto episódio do nosso podcast do Paliclass. Eu sou Rafaela Italiano, estou aqui com Lívia Interaminense e hoje uma convidada muito especial é Marcela Campos, nutricionista, porque o tema de hoje foi muito pedido, muito desejado e finalmente vamos falar sobre nutrição e cuidados paliativos. Temos muito a falar. Marcela, ela trabalha no Hospital das Clínicas aqui da UFPE e trabalha no ambulatório de oncologia e cuidados paliativos na parte de nutrição. Ela é muito requisitada, a gente tem muito a aprender aqui com ela. E vamos começar falando, Marcela, a gente fala de cuidados paliativos, todo mundo quer que a gente fale já do final da vida, né? De como é complicado suspender a dieta, como a gente precisa de acolhimento, o que dizem os estudos. Mas cuidado paliativo é uma jornada. Vamos começar do início dela. Então, no seu dia a dia, no ambulatório de oncologia, o que você vê a nutrição fazendo a diferença na vida do paciente? Conta aí pra gente. Bom, gente, primeira coisa, queria agradecer o convite, né, de Rafa, Lívia, Maria, que não está aqui presente, mas já tinha comentado comigo, sim. Né? E, assim, é importantíssimo, né? É um tema muito polêmico, né? A gente sempre conversa, sim. Eu acho que é um dos que gera mais polêmica, mais discussão. Angústia, né? Angústia envolvendo todo mundo, né? Todo mundo que acompanha, todos os profissionais, a família. E eu acho muito interessante trazerem essa temática, porque a jornada do paciente começa desde o diagnóstico, né? Um diagnóstico de uma doença crônica, incurável, e a nutrição é muito importante ao longo dessa jornada, né? Então, a gente vê, os estudos mostram, a literatura mostra como faz diferença, né? O paciente que é acompanhado desde o início, né? Que é acolhido desde o início, como o estado nutricional, ele melhora a qualidade de vida do paciente, né? E como a gente manter o estado nutricional do paciente o máximo que puder. A gente sabe que, à medida que uma doença avança, né, o estado nutricional ele pode ter um declínio, mas a gente sabe que com uma intervenção nutricional, né, a gente consegue garantir uma maior qualidade de vida e aumento de sobrevida, né? É o grande objetivo dos cuidados paliativos. Mesmo os pacientes com doenças ameaçadoras de vida, a gente quer que eles tenham a maior qualidade possível, mais independência, e realmente a nutrição faz toda a diferença para que o paciente consiga se sentir bem, consiga manter a sua força muscular, a sua massa muscular por mais tempo. É algo que eu sempre falo também junto com... Eu faço ambulatório com uma equipe multi, né, também na vertente dos cuidados paliativos oncológicos, e a gente sempre faz o reforço, né, do combo, nutrição e fisioterapia, nutrição e atividade física, porque são os dois que são necessários para o fortalecimento muscular. São codependentes, né? Isso, justamente. E um sozinho não consegue, porque muitas vezes tem aquele perfil de paciente que foca na dieta, sabe que é importante, faz tudo direitinho, mas esquece da atividade física. E aquele outro diz, não, doutora, eu já estou fazendo a física, já estou fazendo academia, mas o suplemento tem um gosto ruim, tal alimento não entra, e aí, né? Mas tem que ser os dois. Isso, né? Tem que ser os dois. Sempre que eu falo, né, para os pacientes, ainda a gente vê muito, tem paciente que segue a dieta bem direitinho, mas ainda tem aquela questão de, não, eu estou doente, estou fazendo tratamento, eu tenho que passar o dia inteiro deitado, o dia inteiro sentado, né, de repouso. A família também que fica, às vezes até o paciente quer fazer alguma coisa, levantar, tirar um prato da mesa, não pode, tem que ficar só deitado. E aí eu digo, não, tem que fazer. Se não dá para fazer atividade física, fisioterapia, mas precisa. É um casamento perfeito. Então, assim, a nutrição e a físio, né? Por quê? Porque também o quê? O músculo precisa de substrato. Então, do mesmo jeito que não adianta o paciente fazer uma atividade, fazer uma fisioterapia e ele não está tendo um aporte calórico e proteico. Porque a proteína, acho que até todo mundo já fala muito. Mas a caloria também é importante, porque senão a proteína ela é desviada para a fonte de energia. Então, né, isso é importantíssimo, né? Esse alinhamento, né, da fisioterapia, do educador físico e a nutrição para melhorar, né? Para atuar desde a prevenção. Então, mesmo quando o paciente ainda não teve história de perda de peso, de anorexia, mas a gente já começar a ter esse tipo de intervenção. Não somente quando o paciente perdeu 10 quilos, 15 quilos, que se vem com aquela questão da importância desses cuidados. Então, quanto mais precoce, melhor. E a gente vê como faz a diferença. Isso. E a gente, assim, falando em termos de ambulatório, de oncologia especificamente, são pacientes que no início dessa sua jornada da doença, quando estão ainda com performance status bom, quando tem ainda várias
propostas modificadoras de doença, como quimioterapia, como uma radioterapia ou até cirurgia, como é importante para que o paciente não perca muito o seu status nutricional ali. Isso. Porque é natural que existam sintomas no início, náuseas, por exemplo, pelo efeito do tratamento. Então, a gente podendo mitigar um pouco isso, mantendo um bom estado nutricional, esse paciente vai ficar mais tempo funcional, mais tempo se sentindo bem. Reforçar as reservas, né? O estoque, né? Isso. E o estoque de boa qualidade, não é um estoque de gordura, é um estoque de massa muscular, de massa magra, né? Isso. E isso fazer com que ele esteja mais fortalecido para os eventos de maior gravidade, né? E ele possa tanto reduzir o impacto daqueles eventos, né? Como e principalmente mantendo uma boa qualidade de vida, né? Com certeza. Ô, Marcela, e assim, em termos de suplementação, que é uma coisa assim, que eu como médica, eu posso dizer para você, muitas vezes no início da carreira da gente, a gente mesmo suplementa, né? Então, ensina ali, né? Tem aquela formulazinha, é só tantas colherzinhas por dia, a gente vai. Mas eu já tive experiências de o paciente continuar perdendo peso. E eu, meu Deus, o que está acontecendo, né? Estou passando o suplemento conforme o rótulo dele. E aí eu descobri que a paciente, a dieta em si dela não estava boa. Então, o suplemento, ela entendia como uma refeição. Isso. E aí ela não fazia a refeição adequada. Suplementava, achava que estava ali arrasando. Esse é o grande perigo, né? E continuou perdendo peso. E aí foi quando eu bati o pé, disse, você tem que ir na nutricionista. Eu até passei o suplemento porque eu tinha encaminhado e não foi uma vez, aí não foi outra. Pronto, então vai tomando isso aqui. Mas é o seguinte, isso aqui não está funcionando, vá para a nutricionista. E ela começou a ganhar peso e ela mesma apontava para a perna e dizia, doutora, eu ganhei alguns quilos, mas não foi gordura. Minha barriga aqui está do mesmo jeito. Ó aqui minha perna, ó aqui meu braço. Então, assim, como é importante a gente dar muito valor ao suplemento em si, mas a dieta, né, que faz a grande diferença. Claro que o suplemento vai ter suas indicações. Eu digo que sempre o suplemento é a cereja do bolo, né? A base sempre vai ser a dieta. Sempre vai ser a dieta. Por quê? Porque, querendo ou não, é justamente isso que você falou. Muitas vezes os pacientes, eles não usam o suplemento da forma correta, diluição, ou então substituem refeição, né? Então, assim, a gente precisa de uma cota calórica proteica. Então, o suplemento, a gente está dizendo logo, é suplemento. Ele vai suplementar, ele vai complementar. Não é um paciente que só faz o uso de uma dieta exclusiva, como no caso um paciente de sonda. Então, é uma coisa que é para complementar. Então, eu sempre digo ao paciente, a dieta é a base. Né? A dieta é a base. E eu digo muito, né, às minhas residentes, aos meus alunos que, quando passam pelo ambulatório, que o nosso ouro é a anamnese nutricional. Por quê? Porque a gente, né? Eu digo, olha, minha gente, a gente pode não ter uma bioimpedância, a gente pode não ter um adipômetro para fazer, né, composição corporal, mas se a gente escutar a anamnese nutricional do paciente, a gente consegue saber como é que está a ingestão calórico-proteica e um paciente que provavelmente pode ter uma sarcopenia porque ele tem uma baixa ingestão, né, de caloria e proteína. E esse é o grande match para você fazer uma prescrição nutricional. Com certeza. Né? Porque você vai entender tanto os déficits dentro daquela dieta, quanto nesse contexto entender também a questão social atrelada a isso. Então, substituições que são feitas porque aquele mês a coisa foi mais apertada, né? Às vezes troca uma coisa por outra porque acha que aquilo é mais nutritivo, mas uma coisa que é mais barata pode ser muito mais benéfica para ele, né? Então, e você, né? Acredito que a gente passou por uma fase onde tinha aquela questão de receita de bolo de dieta, né? Um cardápio pronto que tem que ser pobre em calorias, rico em proteína e assim vai, dependendo da oscilação do que está na moda, né? Isso. E aí, quando vai no contexto de uma doença grave, né? Que consome muito, né? O organismo daquela pessoa, e onde você vai ter que fazer, de fato, um cardápio individualizado e adaptado à realidade daquela pessoa, né? Porque se você faz algo que é fora... E tem, acho que até, às vezes, a suplementação, né? Porque, com certeza. Às vezes, as pessoas fazem das tripas coração para comprar aquilo dali, mas investindo na dieta, né? E eu atuo no SUS, né? Eu atuo também no privado, com atendimento em consultório particular, mas... Pronto, no SUS é a realidade diária. Então, aí é também a importância do serviço social e da gente saber a situação social do paciente.
Por quê? Porque a dieta é a base. Então, não faz sentido, né? Quando eu prescrevo um suplemento, eu sempre digo ao paciente, a prioridade é a comida. Então, você não vai deixar de comprar o seu ovo, o seu frango, o seu feijão, o seu arroz, suas frutas e suas verduras para comprar o suplemento. Entendi. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente tem que explicar o que é a importância. A suplementação é importante, é necessária em quase 100% dos casos, principalmente paciente oncológico, sim. Em algum momento do tratamento vai ter que usar um suplemento. Se não for no início, é no meio, é mais para o fim. Mas em algum momento da jornada do paciente oncológico, ele vai usar suplemento, mas sempre a comida vai ser prioridade, principalmente dentro de um contexto social limitado, que a gente sabe. E se a gente não explicar isso para o paciente, às vezes ele deixa de comprar comida para comprar o suplemento. E aí acaba que não adianta. Né? Então, é muito bom a gente ter essa questão de saber o social do paciente, né? A renda, tudo, pedir o suporte do serviço social, porque, às vezes, essa carência, né, faz toda a diferença. E a gente escutar o que o paciente tem a dizer, porque, geralmente, a gente escutar o que o paciente tem a dizer, eu acho que em todas as áreas, né, quando a gente escuta, cada um na sua área específica, né, a gente vê como a gente consegue identificar a maior necessidade do paciente e intervir. E muitas vezes sem nem fazer nenhum procedimento invasivo, né? Com certeza. E, Marcela, com relação a dificuldades que você encontra na sua prática, acho que uma delas até já o suplemento, ele tem um valor, né? Tem um custo importante, já é uma dificuldade. E com relação à comida em si, até de aceitação do paciente, da família, ou de acreditar que aquela comida não pode. Você dizer, pode comer mitos, as fake os mitos news, né, que tal oncológicos. comida vai piorar a doença. Ou... O que é que você passa? A gente vive num terrorismo nutricional muito grande, né? Nutrição é uma área que hoje em dia todo mundo se mete, né? Então, é muito difícil. Aqui, né? Culpada em algum momento. Não, hoje a não. questão Hoje... do prescrever o suplemento, né? Eu até converso muito isso, né? Quando eu trabalho muito com geriatra, com clínicos, tudo. Eu digo, não, minha gente, olha, prescrever o suplemento, eu não vejo nada demais. Até porque é utópico a gente achar que vai ter nutricionista suficiente para a quantidade de médicos que tem. Então, assim, é impossível. Tá? Então, eu acho que a questão da suplementação é aquela coisa, eu prescrevi isso aqui, mas só isso aqui não dá. Então, procura nutricionista que a gente precisa ajustar a sua dieta. Eu acho isso ótimo. Mas, o que eu acho mais difícil é lidar com gente que não tem nada. O blogueiro da internet, o Google que está lá e o paciente fica maluco, sem saber o que comer, demonizando tudo, né? E... o câncer é uma doença altamente complexa, como as doenças crônicas em si. E aí a gente pega, às vezes, o paciente que chega desnutrido, perdendo peso, porque ele não come mais açúcar, ele não come glúten, ele não toma leite, ele não come carne vermelha, entendeu? Quando, na verdade, a gente tem os guidelines, tem os estudos, mas pronto, é 500 gramas de carne vermelha por semana. A pessoa come uma vez na semana, um bife de 50 gramas e acha que não pode comer, né? Então, que geralmente proteína as pessoas comem menos. A gente pensa que come muita proteína, a gente não come muita proteína. Quando a gente faz o cardápio, as pessoas ficam chocadas. Meu Deus, é muita comida. Né? Quando a gente faz Quem já fez uma dieta sabe Às vezes aquela porção, menino, não aguento não aguento, não. Então, por isso que às vezes também entra o suplemento. Né? Então, a gente tem duas nuances do suplemento. A gente tem um suplemento por o paciente que tem a necessidade aumentada e a gente tem o suplemento que é para tentar adequar a quantidade de suplemento do paciente. Porque o paciente ele não consegue, às vezes, comer. Aí, quando eu digo que o paciente não consegue comer as proteínas, ele tem que beber. Porque a gente não consegue. O aporte está aumentado e ele não consegue atingir a cota mínima. Né? Então, às vezes... Eu acho que esse ponto que você trouxe tanto de desnutrir por conta das restrições, quanto também o quanto machuca uma comunicação ruim, né? Porque muitas vezes o paciente entra naquele contexto de uma terapia paliativa, não é comunicado dessa temporalidade. Exato. E aí faz uma série de restrições, achando que é limitado, porque depois daqueles 6 ciclos ele vai curar a doença e vai voltar tudo ao normal, né? E você tem que manejar isso de uma forma que oferte, de fato, um alimento de qualidade, que traga benefícios ao organismo, e até para reduzir essa cobrança em si mesmo, né? Porque ele já está num contexto trágico de uma doença ruim, que tem todo o estigma negativo, né? Mas que ele acha, às vezes, que é temporário, que aquele esforço vai valer a pena porque é um período. Exato. Né? Então, até para chamar a atenção aqui para os colegas oncologistas, né? Já que a gente está aqui no foco mais desse quadro, é que é super importante essa comunicação em relação à temporalidade do tratamento.
É muito mais fácil prescrever, fazer, acredito eu, Marcela me corrija se estiver errado, de fazer uma prescrição alimentar para um tratamento mais intensivo de 3 meses do que num contexto de que aquela terapia vai durar 6, 1 ano, né? Ou vai continuar aquela terapia até progressão de doença, como a gente vê muitas vezes, né? O que eu digo aos meus pacientes, né, que eu tento dar, eu acho que eu sempre recebo, às vezes, pacientes muito angustiados por conta desses estigmas, né? Não pode o açúcar, não pode o glúten, não pode o leite, então tudo vai alimentar o tumor, tudo aquela questão muito forte. E eu digo, olha, o paciente oncológico, ele já é envolvido por muitas nuances de sofrimento. Então, para mim, eu tento que a alimentação fique um pouco mais leve. Né? Então, claro que exato, claro que a gente puxa as orelhas, a gente, né, orienta para tentar reduzir o ultraprocessado, para tentar diminuir, né, o consumo de açúcares, tudo, né, em geral, porque a população inteira merece, né, deve comer mais uma comida natural, uma comida mais limpa, como a gente chama. Mas a gente não come só para receber caloria e proteína. Né? Quem nunca teve um dia difícil e depois de um dia difícil foi numa cafeteria comer um bolinho com um café, e aquilo ali deu um prazer, um significado diferente para a vida. Abra sua alma naquele momento. Exato. Então, imagina, né, um paciente oncológico que, do nada, a vida dele muda totalmente, né, que é isso que a gente vê na realidade, eu acho que tanto do público quanto do privado, pessoas que, do nada, a sua rotina vira de cabeça para baixo. Então, às vezes, a única coisa que o paciente tem, às vezes, é comer uma comida que ele gosta. Então, isso é muito importante, né, a gente. Eu sempre tento dar um pouquinho de leveza para os meus pacientes, tanto aqueles que estão em tratamento ativo, que não estão em cuidados paliativos, de dizer, porque já tem paciente que diz, olha, é meu aniversário, será que tem problema eu comer um bolo? Gente, é seu aniversário, coma seu bolo. Depois a gente volta pro fluxo. Agora mesmo a gente teve o São João. Os pacientes ficam tudo com medo. Eu digo, olha, minha gente, eu sou igual a vocês, tá certo? Eu amo pamonha e canjica. Comi muitas também agora em junho. Mas pronto, passou. A gente agora volta pro fluxo, tá certo? Então, a gente tem que tentar trabalhar com isso. Agora, uma coisa eu como um alimento e ele piora o meu sintoma. Aí é outro contexto. Verdade. Né? Aí é outro contexto, mas eu acho que eu tento levar a nutrição para uma forma mais leve. Eu acho que já basta as quantidades, né, que a gente vê de como é difícil durante a jornada, né, e a alimentação ser uma coisa que ainda leve mais peso. Eu tento levar, né, de uma forma mais leve, claro, que tentando manter o estado nutricional, mas também aliar o que é que o paciente gosta e tentar pequenas mudanças. Às vezes a gente vai ter paciente que tem um hábito alimentar ruim, tudo, e que ele não vai mudar da noite para o dia. E de pouquinho em pouquinho você vai conseguindo, né? Então, é uma coisa, eu acho que isso é uma coisa, até para você construir um vínculo, né? Do mesmo jeito que você tem um paciente que às vezes está muito fechado, que não quer falar sobre aquilo, você vai vendo onde é que vai, tateando para ele poder, sabe? Então, tem que ter um pouquinho de paciência. Perceber a diferença como essa paciente de Rafa, né? É um CID, né? Um paciente que é um CID. São pacientes que do mesmo CID, mas que tem um contexto totalmente diferente em relação com a comida também. E o que você falou, Marcela, de algumas comidas podem piorar um sintoma, né? E aí, algumas comidas podem melhorar algum sintoma. O que é que você observa? Acho que em oncologia, o que vem à minha mente é constipação, né? Paciente que faz uso de morfina ou de outros medicamentos. As próprias terapias, né? Não só as químios, mas hoje no avanço, né, das terapias-alvos, imunoterapia, elas fazem muito quadro de colites, né? De constipação, um dia está tudo solto, no outro dia está todo preso, né? Então, a relação com a alimentação fica bem difícil, mas quanto que a nutrição pode ajudar, né, na orientação para lidar com esses sintomas. Não, com certeza. Olha, o manejo de sintoma é o que a gente mais faz, eu acho, dentro de oncologia e de cuidados paliativos, né, é manejo de sintoma. Porque é muito difícil o paciente não ter nenhuma queixa sintomática. Só quando realmente é um diagnóstico extremamente precoce, né, do paciente realmente no exame de rotina que descobriu. Mas a grande maioria, né, às vezes já chega com sintoma antes mesmo de um diagnóstico e quando começa as terapias tem os sintomas.
E pronto, constipação e diarreia, eu acho que, e náusea, eu acho que é os 3, assim, campeões. Né? Não estou falando, vou tirar da anorexia, porque aí é uma coisa, né? Mas pronto, os 4. Anorexia, náusea, constipação e diarreia. Eu acho que é os 4 principais sintomas, né, que a gente trabalha. E a gente vê muito. Hoje mesmo eu atendi no ambulatório, paciente com diarreia, tudo, né? O protocolo que dá diarreia, tudo, mas o café da manhã dela, papa de aveia, mamão, aí na hora do almoço, feijão, salada crua, tipo, uma comida saudável, um cardápio saudável, mas um cardápio todo laxativo. Então, isso é muito importante, porque a gente também tem que explicar isso. Olha, aveia é saudável? É saudável. Salada crua é saudável? É saudável. Feijão é saudável? É saudável. Mas são alimentos laxantes, e você juntou uma combinação de alimentos laxantes ao longo do dia. E aí acaba piorando a sua diarreia. Mesma coisa com constipação. O paciente, né, toma o bisacodio, faz tudo certinho, mesmo assim, é um sofrimento. É quando você faz a anamnese, o paciente come banana, tapioca, toma 1 litro de água de coco, né, que é outra coisa muito forte. Água o paciente de coco é constipante. Aprendi. Você está com diarreia, estão com diarreia, que pede uma aguinha de coco, tanto para os eletrólitos, eu pensava que era mais mas a água de coco é constipante. E aí a gente pega muito, o paciente toma 2 litros de água de coco pós-químio, né? Porque ele não toma água, ele toma água de coco. E aí eu digo, minha gente, nada substitui a água. Terapêutica da água de coco, né? Nada substitui a água. Tome sua água de coco, mas não tome 1 litro, não. Tá certo? Sim. Então, isso é muito importante que a gente faz, sabe? De desmistificar, de orientar, né? Então, um exemplo, o gengibre. O gengibre é um forte aliado para náusea, certo? Até de gestante também, né? Então, acho que é porque, tipo, neutralizam. O gingerol, ele é um composto que ele ajuda. É multifatorial a náusea, pelo amor de Deus. Por isso que eu acho que é tão difícil de tratar, porque, de fato, precisa de uma equipe inteira em cima para... Ele ajuda muito a tratar, né? O gengibre, né? O chá de gengibre, agora a gente orienta o chá de gengibre frio, comida quente é pior, né? Aí o chá de gengibre frio, então ajuda muito, tem até estudo dizendo que ele aumenta a eficácia do antimético quando usa associado. Então, assim, são pequenas coisas que você vê que faz a diferença, sabe? Comer em pequenas porções, que é outra coisa também que as famílias, digo, minha gente, as pessoas preparam, né, aquela comida maravilhosa para o seu acompanhante, né, para o seu filho, comer, para ficar bem. Aí chega com aquela comida deste tamanho, uma vitamina de 500 ml. Ai, aí o paciente, só de olhar, ele entra em pânico. Só de olhar, ele já diz logo, não consigo tomar. Porque só de ver, ele já diz. Então, assim, o manejo de sintoma melhora muito a qualidade de vida dos pacientes, sabe? Muito. E principalmente quando a doença está avançando, que a gente acaba vendo que às vezes o paciente perdeu peso, ou então não consegue mais ganhar peso, né? Porque a gente está com a doença avançada, tá o paciente já teve múltiplas linhas de tratamento, mas você vê a diferença de quando ele volta e diz que o sintoma controlou. Né? Tomou os remédios direitinho, seguiu a alimentação, evitou aqueles alimentos que davam desconforto, né? Os gases também, empachamento, é uma coisa que os pacientes sofrem muito, né? Mas por quê? Comem às vezes, feijão de manhã, feijão na hora do almoço, feijão no jantar, não deixam feijão de molho. Não tem Luftal que resolva, entendeu? Então, isso é uma coisa que, alimentos saudáveis que podem ter. Então, por isso que é a importância da gente trabalhar nesse manejo, né? E orientar, porque eles ficam impressionados, né? Porque, poxa, eu estou comendo tão bem porque eu estou me sentindo mal. Mas, às vezes, é isso. É um sintoma que realmente é algum alimento específico, mesmo no contexto de ser saudável, ele pode levar a uma piora, né? Então, a gente conseguir conciliar. Quando o paciente gosta muito, diminuir quantidade, essas coisas. Acho que você tocou nesses pontos, né? Sobre a questão da quantidade a ser ofertada, como também da apresentação, né? E acho que do contexto alimentar, né? Porque a comida, né? A alimentação, ela também é um evento social. Com certeza. E muitas vezes a família talvez fica naquele movimento de hiperprotecionismo e prepara tudo, leva na caminha, né? Leva no sofá. E até a questão de trazer ele à mesa, né? Ele se sentar, ele talvez se servir, colocar, né? Fazer esse estímulo também, né? Eu acho que é bom ver aquela coisa, conversar, né? Eu acho que a gente tem que, né, conversar, tem que ter um bom diálogo, né? Então, às vezes, a gente vê que é difícil. Por isso que, assim, eu trabalho, graças a Deus, em parceria, tenho uma psicóloga. Porque, assim, tem paciente que eu digo logo, olha, Renata, tu tem que me ajudar. Porque aí o contexto tá emocional. Tanto da família, às vezes do paciente, né? Tanto para não comer, quanto às vezes para o comer compulsivo, né? Então,
Eu acho que é muito o que o paciente acha melhor, né? E muito assim, a gente tentar respeitar o momento do paciente de agora, porque às vezes a família, pronto, mas você comia tanta quantidade de comida, mas ele comia aquilo ali numa fase que ele não estava doente, ele não estava fazendo tratamento, ele não usava múltiplas medicações, que isso é outra coisa. Às vezes o paciente toma 15, 16, 17 comprimidos por dia. Então, às vezes não dá nem vontade de comer. Né? Os antidepressivos, os analgésicos, a maioria deles tem efeito hiporético, né? Hiporético, muito, nauseante. Muito. Além dos tratamentos oncológicos, né? Que aí nesse Quando tá tomando a mirtazapina, eu fico feliz. Porque aí pelo menos já dá uma animadinha para comer. Falando da parte médica, né, assim, acho que se a gente identificar que o paciente está com anorexia, eu acho que a primeira coisa que tem que vir na mente pode estar com transtorno de humor também. Claro que pode ser evolução da doença, evoluindo para uma fase de caquexia, da anorexia, e que aí a gente acaba estudando sobre isso, vendo alguns medicamentos com alguns estudos, mas com pouco resultado na prática, né? Então, assim, a gente vê e às vezes muito efeito colateral, né? Caquexia, anorexia do câncer, tentar uma dexametasona, alguma coisa. Se tiver naquela fase final, mesmo de últimos meses, a gente pode tentar. Porque a gente sabe que vai ser por curtos períodos, né? Não dá pra mas na prática a gente vê que é a doença mesmo. Só que se a gente perceber que pode ser um transtorno de humor, realmente a mirtazapina, assim, saiu até um estudo recente mostrando que... Quando os médicos já prescrevem ela, eu amo. Só dá pena quando o paciente a pessoa já dorme demais. Fazer o quê? Porque assim, a mirtazapina tem um efeito antidepressivo que vai começar depois de algumas semanas de uso. Mas o efeito colateral de aumentar apetite já começa ao início. Então, poucos dias você já pode perceber uma melhora. Não, eu vejo na prática, eu fico super feliz. A queridinha dos geriatras. Da nutricionistas também, que trabalham com a área, porque chega o olhinho brilha, assim, o geriatra já passou por escrever o mirtazapina, muito obrigada. E está entrando no rol dos médicos oncologistas também. Já estão passando, já estão prescrito mais. Agora o Mirta também está entrando. Está entrando, já vejo lá também. Se diz que se a anorexia for realmente uma pessoa com muita ansiedade, muita depressão, aí qualquer antidepressivo que melhore o quadro, a pessoa vai melhorar do apetite, só que a um prazo maior, né? A mirtazapina já seria no início. O impeditivo vai ser isso, sonolência, que é o outro efeito colateral que também é imediato. Tudo à base do receptor da histamina, esses dois efeitos. Realmente a gente acaba usando muito. E aí, Marcela, quando a gente fala de cuidado paliativo, dieta, nutrição, aí vem a questão, são paliativistas, acho que as 3 vão dizer que sonda é contraindicado. De jeito nenhum, sonda, a gente não indica para ninguém. E não é bem assim, né? Não é bem assim, não. Uma sonda, quando bem indicada, ela muda um desfecho favoravelmente, né? A gente vê isso na prática, né? Um exemplo clássico é câncer de cabeça e pescoço. Câncer de cabeça e pescoço, né, que é a doença paliativa, né, que a gente sabe que ela vai recidivar tudo, né, e a gente vê como a indicação de uma sonda e de uma gastrostomia, né, no momento certo, quando o paciente tem uma performance ainda, ela é um divisor de águas. Porque o que acontece é do dia para a noite esse paciente evolui com obstrução. E não consegue mais comer, e no caso, na realidade do SUS que a gente tem, porque quando ainda é na realidade do privado, quando oclui, vai direto para o hospital, tudo, ainda consegue resolver mais rápido. Mas a gente, às vezes, pega no SUS paciente do interior, do sertão, e aí ele já chega com perda de 20 quilos. 20 quilos, albumina de 2,8, PCR aumentada já da doença, um quadro de caquexia, e aí a gente vê, aí quando vê a endoscopia, não faz. Não faz mais gastrostomia. A sonda não consegue passar. E aí a gente vê que vira um quadro de sofrimento muito grande, porque é um paciente que ele não está em fim de vida, mas é um paciente que evoluiu com a oclusão e acaba não conseguindo se alimentar e realmente definhando a cada dia. É bem diferente justamente de outros quadros de doenças oncológicas sólidas, que você vê aquela questão progressiva, alguns mais lento, outros mais rápidos. O de pâncreas mesmo, eu tive recentemente 2 casos de 2 senhoras na faixa de 60 anos e a 20 quilos em 3 meses. É um negócio assim catastrófico. Mas, justamente, não é nesse contexto de uma doença com prognóstico pior, né, que a gente vai estar indicando a sonda, mas é justamente cabeça, pescoço, esôfago e estômago, dependendo da localização. Mais de jegue, né? Quando é ali na junção, né? Porque tem um fator mecânico. Né? Então, assim, o paciente ele está andando, está tomando banho sozinho.
e está sem conseguir se alimentar. Ele engole e vomita na mesma hora. Então, que não passa, né? Se que você aí não passa nada, nem água. isso, fazer uma GTT enquanto você pode fazer por via endoscópica, tem menos complicação. Verdade. Porque aí quando chega com a albumina acima de 2,5. Se não, gente, aquela GTT que é feita por, por via Cirurgia abdominal, aberta, né? né? Por cirurgia aberta, gente, no outro fica vazando. Aí não cicatriza. Muito, sangra. É horrível. Então, assim, eu já vi várias complicações e tudo por ter postergado demais essa providência. Assim, Isso, às vezes garantir uma via. A gente já teve casos já no ambulatório, assim, que o paciente não veio nem para mim, mas veio para o médico. Aí o médico já viu que perdeu muito peso, bateu na minha porta e dizer, o que é que tu acha? Tá evoluindo com piora e tal, mas até conseguindo só pastoso. Eu disse, ele tá conseguindo pastoso hoje. Daqui a 15 dias ele não vai conseguir nem mais pastoso. Interna logo agora para fazer a gastrostomia, que era um paciente do interior de longe. Claro que tudo vai ser compartilhado, né? Com o paciente, os valores e tudo. Mas digamos que se o valor for manter uma habilidade de independência mais tempo, a gente vê que faz a diferença. vai fazer diferença. Até porque se você demora muito a indicar GTT, o paciente pode ficar com a sonda nasointeral muito tempo, aí vem aquele estigma da aparência, né? O paciente da imagem, né? O risco com a de GTT, infecção, ele né? pode sair de casa. Também, né? Aumenta a microaspiração, né? Porque fica aquela via aberta, né? Isso, e principalmente o emocional, né? Querendo ou não, a sonda, assim, como eu digo, ela tem que ter um dia para colocar e um dia para tirar, porque, assim, é complicado. Imagina você ir num shopping, num cinema, com a sonda nasointeral. É uma coisa que mexe muito. E, assim, a própria dor de garganta, pigarro, né? Que eles reclamam, a coceira no nariz. E paciente que tem algum comprometimento cognitivo, é um estresse para a família, porque o paciente vai coçar o nariz. Ele vai aquela sonda, menino, é tanto estresse, né, nessa questão da sonda que, de fato, por vezes, em alguns contextos, é mais pensar em GTT mesmo do que com certeza. A sonda para depois GTT, porque é um inferno a sonda, né? A sonda seria uma ponte, ou se realmente o paciente chegar desnutrido, acaba botando a sonda e programando a GTT quando tiver ou com então, a assim, albumina que ainda melhor. tem um paciente que tem uma proposta cirúrgica, né? Às vezes passa a sonda, porque realmente a gastrostomia às vezes pode ser utilizada, né? Dependendo se for um câncer de esôfago, tudo. Colocar Mas se for definido isso, se for definido que realmente é um paciente paliativo, tudo, né? Tudo bem, ele não é fim de vida, tudo, mas é um doente que está obstruindo tudo e ainda vai começar um ciclo de químio, não sabe, o melhor é fazer uma gastrostomia logo e a gente vê a diferença de qualidade de vida, né? E até alguns manejos, por exemplo, uma dieta artesanal é muito mais fácil a gente administrar pela gastrostomia, porque a sonda da gastrostomia é mais grossa do que a sonda nasointeral. Vai ficar ocluindo. Então, até isso também é mais tranquilo, entendeu? A questão da administração, tudo, e a questão da qualidade de vida do paciente, porque ninguém está vendo ali, né? A questão da autoimagem do paciente é uma coisa que é bem, né, bem afetada com essa questão da sonda. Outra doença que eu vejo muito assim, o benefício da GTT no momento certo é a esclerose lateral amiotrófica. Certeza. Sai um pouco do câncer, né? Mas a gente pega também lá no ambulatório. No ambulatório de cuidados paliativos, eu fui da neuro. Antes de ser só da onco, do HC, eu tive 8 anos da neuro lá. Então, era para você trabalhar com cuidados paliativos, gente. Não tinha para onde, não. Era para ser. Era para ser. Você foi chamada. Tudo levou para. E aí, realmente, na ELA, tudo bem, é uma doença progressiva, incurável, tem um prognóstico reservado, mas indicando uma dieta antes que o paciente perca totalmente a habilidade de ingerir, que comece a perder peso vertiginosamente, aí ele vai o quê? Vai respirar melhor sozinho por mais tempo. Com certeza. Ele não vai fadigar tanto, né? Que o grande problema desse paciente é a insuficiência respiratória. Maria, até uma vez, eu acho que ela fez um history sobre isso, acho que o EO tem um post fixo lá, né? Sobre essa questão da GTT na ELA. É importantíssimo, você vê a diferença, sabe? É muito gritante, assim, e pronto, eu já tive paciente que fez logo no início, assim, ele ainda comia bem por via oral, mas aí muito bem orientado, então já quis fazer, então a gente não usou. E ele só foi usar essa gastrostomia depois de 1 ano, porque foi quando ele realmente começou a perder peso e a gente usava 2 horários. O horário noturno, né, que era quando ele estava em casa e ele fazia para a gente ter um aporte maior, e aí a gente freou a perda de peso. Né? Então, vive melhor e mais tempo. Exato, vive melhor e com qualidade. Então, a gente vê, né, que é um divisor de águas também, uma gastrostomia bem indicada no momento certo. Né? Do mesmo jeito, quando é indicada da forma errada, a gente vê como é
também o mesmo questão, os mesmos problemas Dos que a gente quadros vê. cognitivos. Isso, e de complicação, né? Quando é perda de peso grave, tudo, a gente já vê que é um procedimento relativamente simples, Acho que isso que acaba evoluindo complicado, porque o paciente não tem substrato para cicatrizar, né? E aí acaba infectando Nem pra respirar, tudo. tá? Exato. Mas a Lívia falou bem. E com qualidade, né? Assim, nosso objetivo não é só que o paciente viva mais tempo. É viva com qualidade, Se a viva gente bem. vai indicar uma sonda nasointeral, é pensando na qualidade. Então, o paciente que pode obstruir ali com câncer de esôfago, uma sonda nasointeral ou GTT, no caso precoce, vai possibilitar que ele tenha qualidade, que ele continue andando, que ele continue É o fazendo combo, suas né? coisas. Porque vai entrar naquela questão de ter uma funcionalidade boa, mas com a perda importante da ingesta oral, aliada com uma funcionalidade mantida, então você começa a gastar sem ter o suporte, né? Exato. E aí vai fazer com que perca músculo mais rápido, né? Com E certeza. impacte mais ainda na qualidade, na sua funcionalidade. Porque a qualidade de vida é igual à funcionalidade. Eu nunca vi ninguém, apesar de que tem vários estudos hoje em dia mostrando a capacidade de pacientes com perda de função significativa se readaptar, ressignificar. Mas quanto mais funcional a gente está, geralmente melhor a qualidade Com de vida, certeza. né? Eu acho que é o combo. Estímulo motor e Com certeza. o aporte calórico. O aporte calórico. E aí é outra importância, né? Que às vezes acontece. Passa uma sonda, né? Faz uma gastrostomia e não encaminham para o nutricionista. Não adianta fazer uma via de acesso e o paciente não saber como é que ele vai se alimentar por ali. E nem ter a orientação correta. Então, assim, eu digo isso porque, infelizmente, isso já aconteceu comigo. Tanto no público quanto no privado. Então, no dia da alta, chama a nutricionista para ensinar Exato. aí. Tchau. Não, eu até recentemente, acho que foi um ponto que a gente nem colocou aí na ponta do papel, mas que eu acho que é super válido falar um pouco também, é justamente sobre nutrição parenteral. Que na oncologia vai e volta a ter, né? Eu até tive um caso recente de uma paciente de 39 anos com câncer pélvico avançado. E, enfim, na sua luta, estava na 4ª linha de tratamento, uma doença catastrófica. Sendo que ela chegou a ir a São Paulo e tudo mais. E lá eles começaram a nutrição parenteral para melhorar um pouquinho o status nutricional dela, para poder fazer a nefrostomia e uma ileostomia. Porque ela já estava obstruindo tudo lá por baixo. Sim. E aí ela saiu lá de São Paulo, veio para cá, enfim. E chegou nesse contexto, ele passou um mês aí mais ou menos com nutrição parenteral por conta de... Ela estava fazendo semi-oclusões intestinais pela doença, fez a ileostomia, que graças a Deus deu certo, mas eu fiquei super tensa. Morrendo de medo que fosse a bronca. E aí conseguiu, ela tinha um sangramento vultuoso também, mas conseguiu com duas embolizações, e 5 sessões de rádio, aí conseguiu segurar o sangramento, né? Aquela coisa, assim, inimaginável, mas ela saiu do internamento. E ela estava comendo super bem, né? Olha, não, pronto, então daqui a 8 dias você vai vir pro meu consultório e eu já vou começar a nova quimioterapia. E aí e a nutrição? Eu digo, chama a nutricionista da oncologia agora para visitar essa, porque ela precisa fazer uma dieta bem feita em casa. Ela passou um mês Reabilitar. em NPT. Passou um mês em NPT, tá começando, tá uma semana comendo via oral, né? Menos de uma semana comendo sólido e vai para casa sem... Não, tem que ter, pelo amor de Deus, chama a nutricionista para né, Então, poder fazer. é muito importante isso, sabe? Da questão de... Tá, você criou uma via de acesso, mas como é que o paciente vai se alimentar por aquilo ali? Né? Então, isso é muito importante. E, infelizmente, a gente pega. E Já até peguei. na reversão, né? Com nessa certeza. Questão, né? E até um novo nisso. Momento. Ela um novo ela teve momento. um mês de internamento. Né? Então, foca naquela questão de retratar o corpo dela para receber aquela químio. Com Precisa certeza. estar bem alimentada. Aí, veio a Nutri e eu disse assim, vá atrás de um fisioterapeuta domiciliar, porque você tem que chegar andando para você fazer isso aqui. Sim, sim. Então, é muito importante. E a isso. NPT foi uma ponte, Foi a porque ela tinha perspectiva de reverter a obstrução, né?
Acho que o foi que um não caso faz bem sentido... desafiador, assim, porque todo mundo achava que não ia reverter. Entendi. E era todo mundo chama paliativista para fazer a família entender que não vai reverter. Mas você vê, nesses casos assim de oclusão, é o que a gente mais vê a NPT, um paciente de doença avançada, sem oclusão. Uma situação muito difícil, eu acho, é assim, o paciente, a gente, digamos que ainda não está definido se ele vai ser operado ou não, está aguardando... Ponte, né, Rafa? É conceito de ponte. Está aguardando exame de imagem, aí entrou a NPT nesse contexto. E aí, depois da imagem e tudo, ou até o paciente vai para a cirurgia, porque muitas vezes, pela imagem, você não tem certeza do que você vai encontrar na cirurgia. Então, eu já vi paciente que estava com NPT, aí foi para a cirurgia, quando abriu, abdômen congelado, não tinha como... não era um ponto só de obstrução intestinal, que é quando a cirurgia... Quando tem a carcinomatose, é bronca. A cirurgia dá muito certo em oncologia e na obstrução intestinal quando é um ponto ou outro. Mas múltiplos pontos de obstrução, carcinomatose quando peritoneal... Quando você faz uma endostomia alta, né? Aí foi... E aí aquela questão, e agora, né? Suspender NPT, então é bastante difícil, porque assim, realmente chega um ponto que, se não vai reverter, não faria sentido, digamos, manter esse NPT mais tempo, porque ela é uma ponte para algo. O objetivo é ela ser transitória para a gente... Né? A gente teve um caso muito marcante lá no Hospital das Clínicas, que até foi para as mídias, tudo, teve reportagem, porque a gente conseguiu articular que o paciente fosse ver a praia, ver o mar. Lembra? Não tem como não lembrar. Lembra. E ele foi meu paciente desde o começo, no início do diagnóstico. Então foi incrível. E foi um caso difícil justamente. Tinha todo um sofrimento familiar. Foi na cirurgia que descobriu que não ia conseguir reverter a obstrução intestinal maligna. E ele estava em NPT. E aí houve todo aquele acolhimento, tudo para a gente desmamar, suspender. Ele ainda ficou alguns dias com a gente. E conseguimos que ele fosse, uma ambulância do hospital, para que ele fosse ao mar, colocasse o pé na areia. Foi bem emocionante. Ele agradeceu, acho que depois disso, acho que 4 dias depois ele faleceu. E assim, teve um... Que faz sentido, né? O que é que faz sentido, né? Porque, de fato, para o paciente, quando foi levado para ele, não fazia sentido ele ficar o resto da vida dele no hospital, em NPT, sabendo que não ia resolver a doença dele. Só cultivando ali bactérias, fungos, né? Todas as complicações que a gente sabe que existem. E tem estudos já mostrando que a NPT, ela pode dobrar a velocidade de duplicação celular. Então, o câncer ele vai progredir mais rápido. E eu ficava pensando nisso. Eu cheguei até a conversar com os irmãos dela sobre... Direto. E aí eu até falei, ó, o NPT está alimentando o tumor, porque a família super questionando a quimio, eu digo, ela está sangrando, a ileoxamida não está funcionando, e você querendo quimioterapia. Claro que... E a NPT lá, alimentando o tumor, foi super angustiante, mas... Né, acho que eles rezaram tanto, foi uma fé, assim, que é aquela questão, né? A gente não sabe de tudo, sabe de tudo. E é nessas situações que a gente até aprende, assim, a reconsiderar alguns padrões. Né? Com certeza. Porque tem muito disso. A família está muito difícil, a família está resistente, a família está em negação. A gente faz vários julgamentos, né? Mas não tenta entender aquele contexto, né? Porque se você for só na linha do que, do ponto de vista técnico, não faz sentido, não tem indicação, você fica como se fosse de frente, batendo de frente com os desejos e vontades e valores que da família pode... Não, eu estou falando aqui família, mas a paciente estava consciente e ela também estava querendo aquilo. Porque ela tinha representantes na fala dela, né? Enfim, então... Não é a gente ficar naquele quem está certo, quem está errado, né? Tem horas que a gente tem que entender, ó, é o que é o que eles desejam. Ainda é possível ser feita alguma coisa dentro dessa linha? Sim. Eles estão cientes dos riscos, a gente deixa claro o risco daquilo complicar e não for favorável, mas se tem aquela mínima chance que ele acha que é possível, que a medicina ainda pode fazer alguma coisa. A questão dos princípios, né? Bioéticos, né? A autonomia da paciente. E, de fato, nesse caso aí, a NPT foi benéfica. Foi isso. Né? Se não fosse a NPT, ela não tinha conseguido passar pelo que ela passou. E a incerteza... Então, de fato, foi uma ponte boa. Eu acho que... Sempre digo às minhas residentes, eu digo, olha, eu não sei, às vezes, quando indicar, tipo, na hora da discussão, eu disse, olha, pense no desfecho. O desfecho vai ser positivo?
né? Aquilo ali vai ser... Por isso que eu falo muito assim, às vezes não tem tanto sentido numa doença avançada você passar uma sonda ou uma NPT por conta da questão de anorexia. Sim. Mas a questão do desfecho. O desfecho do paciente, a Eu acho que qualidade de esse ponto vida. Você vai nutrir. Exato. Vai conseguir nutrir. Exato. Para aquela nutrição. Porque a gente tem que pensar, né, que antes de tudo, né? Reabilitar. Nutrição é um paciente passível de reabilitação. Exato. É um paciente que a gente fazendo essa nutrição enteral, parenteral nesse momento, vai mudar esse desfecho. Eu vou melhorar, para um momento posterior, esse paciente conseguir ir para casa, voltar comendo via oral, melhorar a qualidade de vida. Então, isso é um ponto benéfico. Agora, eu tenho um paciente, né, doença avançada, com caquexia refratária, né? Não está mais respondendo. Ela não tinha uma hipoalbuminemia, a albumina dela era 2,8 quando ela fez a ileostomia, mas ela não tinha... uma caquexia refratária, né? Tudo. E aí você... Né? Pegar e dizer, não, a gente vai passar uma sonda e vai dar tudo certo. Não. Então, assim, eu acho que... Você vai causar outros sintomas, Exato, né? você vai causar outro sintoma e dependendo da condição clínica do paciente, aporte excessivo calórico proteico, eu vou causar um distúrbio metabólico muito mais rápido. Desglicemia por conta de nutrição. Risco de síndrome da realimentação. De realimentação, o paciente ter distúrbio de eletrolítico e às vezes chegar a falecer até mais rápido porque está sendo hipernutrido no momento que ele não consegue metabolizar nada mais. Eu vejo isso muito, né? Que vai ser, acho que o tema... Vai ter que ter outro episódio só para pacientes... só para o perfil neurodegenerativo, né? A gente nem vai abordar muito ela já foi aqui, já teve a vez dela, dessa vez a gente vai focar no cognitivo. No paciente com demência, que começa a recusar a dieta. Isso, porque a gente disfagia, vê muito isso. Interna por intercorrência infecciosa, tá em nutrição enteral. Não tem diabetes não, doutora, e desglicemia. Peste da dieta enteral, que eu fico louca para tirar. Porque às vezes é isso, e bota um aporte muito alto, né? Então, até essa questão de rever recomendação. Então, o paciente que... Até porque muito paciente tende a hipometabolismo. Ele tem um hiper, né? Não estou nem falando neurodegenerativo, mas, por exemplo, o paciente, até o oncológico mesmo, ele vem no ritmo de hipermetabolismo, depois ele começa a entrar em hipometabolismo. Que é o que a gente vê justamente naquela fase que ele transiciona, né? Do avançado para o terminal. Para o terminal. Você vê que é o processo que está chegando. Ele fica mais hipotenso, hipoativo, fica né? mais hipoglicêmico, né? Então, as demandas dos hipoglicemiantes vai diminuindo. Tem menos gasto energético ao longo do dia, porque né? decaiu a funcionalidade. Né? E por isso que a importância dessa nova orientação do olhar do nutricionista acolhendo a família e o próprio paciente dizendo, olha, aquela questão do não pode comer açúcar. Você tá com essa restrição por conta da diabetes ou do sal por conta da hipertensão, e você pode modificar e trazer aquele conforto, né? E no caso agora eu vou relaxar mais um pouco. E no caso de um paciente em dieta enteral, né, seja por gastrostomia, seja por sonda, né, que não vai fazer a retirada, que isso aí é o ponto depois, mas um exemplo, eu sempre digo, minha gente, recalcula a rota aí. A gente tem que rever metacalórica e metaproteica. A gente tem que baixar isso. Então, não tem para que a gente tá fazendo dieta hipercalórica, hiperproteica, 35 calorias, 2 gramas por quilo de peso. Não tem necessidade. A gente tem que fazer o basalzinho, 20 calorias, às vezes é muito. Às vezes a gente faz 18, 15, bem pouquinho. E explicar também a família. Paciente que entrou nesse contexto, não, suspendeu não dieta, que eu sempre aprendo, gente. É impressionante como a gente aprende com esses casos. Mas que a paciente foi para casa com 10 ml hora de dieta. O que estava matando ela eram os antibióticos para uma osteomielite que ela estava tendo. Aí suspendeu todos os antibióticos, a gente só não conseguiu mexer na dieta, porque ela estava, acho que, tendo muita secreção. Mas reduziu, chegou naquele limpo. Né? Quando você aumenta um pouquinho a infusão, aí regurgita. Pronto. E foi para casa com 10 ml hora. Eu digo, minha gente do céu, não era para suspender esse negócio, mas não suspende. Mas recalculou, ela readaptou ali. Então, isso é importante, sabe? Que, com ventilador mecânico. E até explicar a família, até quantidade de comida, tudo, entendeu? Até o suplemento que a gente manda. Olha, esse suplemento vira até uma comida de conforto, que o paciente gosta, entendeu? Porque é uma forma de dar um pouquinho mais de caloria, assim, para ele, um pouquinho volume, entendeu? Mas não é aquela coisa que, às vezes, o acompanhamento, isso que a gente vê. Você tem que tomar, viu? Porque você precisa ganhar peso. Pra e aí, bom, você tem que tomar todo para ficar bom. Tá desistindo, né? Dizer que o paciente está desistindo, que está se entregando. Mas bora para um ponto super importante que a gente não pode deixar de abordar aqui. Em relação à comunicação, né?
E de como é importante a gente, enquanto profissional de saúde, estar alinhado com a equipe assistente antes de vir com as ideias mirabolantes, né? Que é outro ponto que a gente também vai levar para a próxima, mas fazer esse reforço, né? Porque muitas vezes os profissionais de saúde têm suas concepções, têm seus conceitos sobre a alimentação, mas a gente está falando aqui agora de uma terapia enteral, que é no procedimento médico e que é um tipo de medicamento, né? É um tipo de terapia, não é comida. Exato. As pessoas confundem muito Exato. As dietas enterais parenterais como comida, alimento. Não, é diferente, é uma terapia. E para ser ofertado à família, tem que haver um consenso na equipe. Então, quantas vezes que está tudo alinhado, tudo bonitinho, a família entendeu, o paciente entendeu, né? O paciente, na verdade, nem entendeu. Ele está grato porque você defendeu o desejo e o valor dele, né? De conseguir convencer a família de que forçar a alimentação, forçar a sonda não faz sentido. E, às vezes, vem um profissional de não sei aonde aparece e diz, não tem que botar a sonda. Ou então chega lá na emergência e diz, tá sem comer, bota a sonda. Pô, danado. Como a gente estava comentando, né, Lívia? Não é uma decisão de urgência passar a sonda. Justamente. É algo que pode ser muito bem discutido. Exato. Isso Tá na gera dúvida, gente. Você tá angustiado, bota um soro, então, enquanto você decide. É menos maléfico, né? Se o paciente não tá com gesto, é menos maléfico. Espera essa sonda. Não é uma urgência. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. Até porque, eu até estava conversando com o Rafa antes, o paciente ele tem uma doença, né? Crônica, ameaçadora da vida, né? Há 10, 15, 20 anos. Mas você vê que ainda, né, nas fases finais de vida, a família ainda acha que o paciente vai morrer de fome. Como se a causa fosse então, assim, eu digo que isso é muito forte, assim, de às vezes famílias... E no próprio câncer mesmo, né? Que foi aquele evento trágico de, às vezes, de 1, 2 anos, levou o paciente... Não, mas vai morrer de fome. Entendeu? Então, isso ainda é muito forte, né? Ou você vai morrer de fome, ou você vai morrer porque está comendo açúcar ainda numa doença avançada, está comendo um pedaço de bolo, né? Então é dessas duas coisas. E aí, o que é que acontece? Tudo que um familiar que acredita que o paciente está morrendo de fome quer escutar de qualquer profissional, mesmo que seja um que ele nunca viu na vida. A pessoa da limpeza entrou ali e comentou. A pessoa... querendo matar ele de fome. Aí dizer assim, mas só basta alguém olhar assim e ver o paciente desnutrido, que a maioria das vezes, né, pacientes em doenças, em questão de terminalidade, eles estão desnutridos, a grande maioria, não é todos, mas estou dizendo em relação à oncologia, a gente vê que é muito comum, né? Na terminalidade, o paciente está bem desnutrido, bem caquético, e aí olha... E faz, mas por que esse paciente está internado 10 de tal dia? Ninguém indicou uma sonda para ele e pronto. E às vezes, o familiar nem falou a gente nem falou, o profissional nem falou diretamente, mas ele escutou. Escutou. Pronto. Como é que podia fazer uma sonda? Como é que a sonda poderia melhorar, já que ele está desnutrido, que eu escutei outro profissional falando. Então, isso gera um ruído. Por mais que seja o médico de 10 anos, ou a nutricionista de 10 anos que acompanha, mas ponta de desconfiança, era a ponta de esperança que viram a família queriam ver, que queria ouvir. Que a gente cresce ouvindo isso, né, gente? Exato, a gente cresce quando a gente está gripado, que a mãe disse, você tem que comer para ficar forte, menino. Entendeu? Então, a primeira coisa... É a mesma coisa da gripe que os familiares sem entender, eu digo, quando o senhor está com a gripe? Essa semana, adoro dizer passada, isso. Pior que eu falei, né? E sempre deu, assim, 90% dos casos dá certo. Aí eu disse, boa dica, gente, quando escuta. o senhor, aí você volta, assim, pro parente, né, pro familiar, diz assim, olha, quando o senhor tá com aquela gripe lasqueira, que lhe derruba, deixa de cama. Uma dengue. O senhor, o senhor fica com vontade de comer? Aí esse familiar pegou e disse mesmo assim, fulaninho nunca teve uma gripe dessa, porque ele sempre teve fome. Aí eu... Pelo amor de Deus, eu digo que eu tô falando do senhor, rapaz. Eu digo, eu tô falando do senhor. O senhor já teve uma gripe dessa. Se o senhor não teve, mas teve alguma situação que o senhor ficou sem entender que o organismo dele, pela doença, não tem nem condições, às vezes, de se alimentar. A vontade não vem. Quando você tá doente, você só quer comer besteira. Lembra uma vez que eu tava doente, aí eu fui no shopping só pra comprar. Sabe aqueles iogurtes frozen yogurt, que hoje em dia passou a moda, né? Mas fui lá para pegar umas frutinhas e pronto, foi meu almoço.
Você não quer comer comida de panela quando você está doente. É como se é a comida com afeto. Eu acho que existe, é como a gente chama do comfort food, né? É uma nomenclatura que é muito usada, né? E, em geral, mas em cuidados paliativos a gente fala muito comfort food, né? Qual é a sua comida de conforto, né? Às vezes é a comida que a sua mãe fazia, alguma coisa diferente, né? Não, às vezes é um bolo, é uma coisa, né? Já teve uma paciente da Onco que ela queria sushi. E aí, deixaram e tudo. Thaís, né, que já veio pra cá, ela fala que é caranguejo. Eu digo, porra, tá. Remosa, né? Comida remosa, como diz. O meu vai Ela ser, o meu vai tem ser um que ser cheesecake, caranguejo. com certeza, entendeu? Vai estar lá velhinha, vou dizer, Cada um bota nas diretivas antecipadas de vontade. Cada um aí, qual é a sua comida? Para mim é o brownie, sorvete. E tem paciente que pede o quê? Uma cerveja. Sim. Quantos pacientes pedem uma cerveja, né? Sem espessante. Exato. Quantos pacientes pedem uma cerveja, pedem uma taça de vinho, uma taça de champanhe, né? Então, assim... gelada não vai piorar a tosse, não, nem pois graças a Deus que agora está tendo várias campanhas dizendo que chuva, nem frio, nem geladeira provoca gripe, né? Eu digo isso com minha mãe até hoje. Se eu gripe, ela... Você fica tomando sorvete num frio desse? Isso, gente. Dessa fase que o paciente começa a ficar sem querer comer. Acho que a gente tem que ter voltar muito o cuidado para o paciente. Cuidado centrado no paciente, né? Você dizer, olha, vamos pensar nele. Exato. O paciente está se queixando. Ele sente fome, ele diz, gente, eu estou morrendo de fome. Não. Então, assim, a angústia está sendo mais da gente. Exato. Então, vamos pensar aqui. Uma frase que eu gosto de dizer não comer não é o que vai provocar a morte. Ao contrário, não comer é um sinal de que a morte está vindo. Então, próxima, assim, né? Você comer pouco é um sinal de finitude. Não é a causa da finitude. Sim, é uma consequência. É uma consequência. Então, a gente tem que inverter isso. É como você disse, o paciente está há anos com aneoplasia avançada, várias linhas e tal. Ele não vai morrer porque está se alimentando menos naquele finalzinho de vida. Ele se alimentar menos já é o sinal do final de vida dele. E às vezes menos é mais. Com certeza. Com certeza, né? Eu acho que tanto no contexto, né, de clínico, de desprescrever, como no contexto da nutrição, às vezes menos é mais. Mas é o que eu digo a minhas pacientes, a minhas residentes, meus alunos, que o quê? Menos é mais, mas não quer dizer que a gente vai deixar de visitar o paciente. Feito fazer algo. Feito isso, eu já escutei. Para que a gente vai visitar o paciente se o paciente está com dieta zero? Se o paciente não come nada, quer de cuidados paliativos exclusivos. Eu disse, por quê? Porque primeiro que ele está sendo cuidado. E outra, o cuidar da gente não é só a questão de liberar uma dieta. A gente é o quê? Escutar o paciente, escutar a família, ver se ele está com algum sintoma desconfortável. E uma visita de um nutricionista que ele valida, que não é só uma avaliação, mas que está alinhado com aquela conduta. Vai ajudar no conforto daquela família, daquele contexto. Trazer a segurança. Exato. Então, assim, Rafa falando aqui... A segurança é o principal. Rafa falando aqui e eu fazendo uma síntese de que você vai transformar o seu trabalho. Então, você estava focado em ver os eletrólitos, as entradas e as saídas, quanto de proteína, quanto de carboidrato, então você, aquilo. Em vez de estar focando naquele cálculo nutricional, você vai fazer uma terapêutica mais enxuta, focada na dieta de conforto do paciente, mas aquele tempo que você gastava ali com cálculo, você vai transformar e orientar a família. Com certeza. Então, o que eu explico... acolhimento. O que eu explico. E até eu digo muito pelo contrário. O paciente em cuidados paliativos exclusivos, ele tem que ser visitado todo dia, dependendo até mais de uma vez ao dia. Inclusive, tem até literatura que mostra o PPS do paciente melhorando com o número de visitas de equipe médica visitando eles. E por quê? Porque se sente cuidado. Sim. Então, é uma coisa... Desfaz aquele conceito de que cuidado paliativo é abandono, exato, né? Não tem mais o que cuidado fazer. Paliativo é abandono, né? Então, é aquela questão do cuidado. Então, e é o que eu digo, eu sempre digo, porque é uma coisa que, assim, até frustra um pouco, porque quando a gente se forma, né? E principalmente quando a gente nunca... Hoje em dia, não, que já tem aulas de cuidados paliativos na graduação, tanto de medicina quanto de nutrição, mas... a gente se forma querendo mudar o mundo, então a gente se forma querendo curar todo mundo, a gente se forma querendo recuperar o estado nutricional de todo mundo. Então, às vezes eu vejo, sabe, que eles ficam tristes, ficam frustrados, minha gente. Sempre a gente tem o que fazer pelo paciente. Sempre. Então, assim, já teve casos de paciente que eu acompanhei anos, né, que antes ficava só comigo, depois ficou com Maria, depois o paciente foi internado. E no final...
a filha dele dizer, doutora, a senhora podia vir aqui em cima, que pai que queria ver a senhora. Eu sei que não é a senhora que cuida dele, a gente tá aqui muito bem cuidado, tudo, mas a gente queria ver a senhora. E aí, quando eu cheguei lá, ele agradeceu os anos de cuidado. Estava com dieta zero já há dias. E estava sendo muito cuidado, que todo dia as pessoas visitavam lá ele, queria saber como ele estava. Orientava os cuidados da boca. Nem sempre a gente tem um odontólogo, nem sempre a gente vai ter um dentista ali. Então, é muito importante a gente ver a sensação assim, da limpeza da cavidade oral. Hidratação oral e higiene bucal. Exato. A limpeza da cavidade oral dá muita qualidade de vida para os pacientes, entendeu? Da questão do cuidado, não ter nenhum tipo de lesão na boca, não ter nenhum fungo na boca. Por quê? Porque está sendo cuidado. Então, eu me senti ali realizada, né? Claro que eu me segurei, porque eu sou muito manteiga. A Rafa sabe que eu sou chorona aqui só. Mas eu me segurei. Essa filha, ela depois deu um depoimento no simpósio da gente do ano passado. Uau. Foi para agradecer, né, tudo que o hospital fez por ele. Então, assim, eu comecei com ele com a dieta via oral. Depois ele chegou a fazer dieta por sonda. Depois ele internou, chegou a fazer IPT. Depois ele ficou de dieta zero e ele partiu. Então, assim, foi um caso que a gente fez a jornada, desde o início da jornada, né? E a gente vê que com uma comunicação bem alinhada, como a gente acolher bem o paciente e a família se sentir cuidado. Então, por isso que eu digo, a gente sempre tem o que fazer pelo paciente. Sempre. Sempre a gente vai ter o que fazer. Às vezes a gente não precisa mexer em nada, né? Em prescrição nenhuma. Mas a gente vê sempre. que ali a gente faz toda a diferença. Eu digo isso que às vezes eu já cheguei a fazer consulta, né? Para particular de paciente em cuidado paliativo para realmente fazer uma escuta de acolhimento. E você vê como isso faz a diferença. Então, por isso que eu digo, assim, da questão da gente saber ressignificar e saber que a nossa profissão, né, vocês não são só prescritores de remédios e fazedores de alguns procedimentos. Eu não sou só prescritora de dieta e de suplemento. A gente é um ser humano e, às vezes, o profissional quer isso. Às vezes, o paciente quer isso, quer alguém que olhe, que cuide, né? Então, porque ele vai entender que ele está sendo olhado, cuidado como uma pessoa e não como um pacote de doença, né? Não seguindo um protocolo das diretrizes de fulano de tal. E assim, mostrar 2023. Empatia no seu discurso. Pode ser que não seja só uma conversa que você vai ter. São várias. Então, assim, hoje diz, poxa... Tem aquela difícil, que às vezes você precisa repetir algumas vezes. Mas o acolhimento, ele é diário. Ele tem que acontecer. E mesmo aquela pessoa que entendeu tudo de primeira. Que, olha, nesse momento, a gente percebe que está se alimentando menos. Isso é um sinal de progressão da doença. Vamos focar na dieta de conforto. O dia que quiser comer, come. O dia que não quiser, não se preocupe. Não fique... Se a gente forçar, vai piorar os sintomas. Então, todos esses argumentos que a gente usa. Era uma pessoa que não está gastando tanta energia, está com o metabolismo bem mais baixo. A gente usa tudo isso. A pessoa diz, entendi. No outro dia, poxa, mas... Então, realmente, sonda não dá. E aí você vai... Eu entendo como é difícil. Não, quer dizer, eu não gosto de eu entendo. Chama um profissional de fora para dar uma opinião diferente. Eu digo, olha, o que você está passando deve ser extremamente difícil. Eu estou aqui para te acolher, te ajudar. Mas não deve ser fácil você ver um familiar sem querer comer. Não deve ser. E voltar sempre àquele ângulo, né? Olha, a decisão que está sendo tomada, essas condutas que a gente está fazendo é por ele. Exato. A gente está que é o cuidado centrado no paciente. O advogado dele, né? O defensor dele. E não vai apressar, nem adiar a gente morte. Entende a dor de vocês, a angústia de vocês, a gente acolhe, a gente esclarece, mas a gente também não pode reverter a nossa conduta, entendendo que vai fazer mal a ele, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, né? Mas sempre acolhendo e nunca naquela questão da defensiva, porque às vezes alguns profissionais ficam na defensiva, como se a família estivesse errada. Ela está no papel dela, de leigo, de dizer, parou de comer, então a gente tem que fazer uma via alternativa para ela comer. Aí você vai explicar com todos esses argumentos, avaliar a fase de doença. E às vezes tem gente que não é nem leigo na família. Às vezes tem profissional de saúde da família, mas que trabalha com outra área, entendeu? Na verdade, profissional é pior. É mais difícil ainda. E uma coisa, falando de dieta de conforto, uma coisa que a gente também já fez lá no hospital, que eu acho também muito interessante, eu sempre digo, né, também aos alunos tudo, é que tem paciente que se angustia quando ele vê, sempre vem, né, as refeições, tudo, na consciência que ele pede, tal, só que quando ele vê a comida e ele, vê que a comida está indo para o lixo. Sim. Porque ele não come. Então, já teve caso de a gente dizer assim, só leva se o paciente pedir. Perfeito. Por quê? Porque ele sentia angustiado. Ele, doutora, por favor,
Eu tô desperdiçando comida. Isso tá, eu tô jogando comida E fora. como é que a gente então, diz isso me pra faz família mal, né? não se preocupar se ele não comer e tá vindo comida lá 6 vezes ao dia Exato. para ela ofertar ao E paciente? às vezes vem muita comida. E aí eu digo, minha gente, diminui. Porque a Então gente tem a é, quantidade de tem que padrões, né? trabalhar De isso, hospitais. Zé. Então eu acho que é uma coisa que... É uma coisa... principalmente Não agora, escreve cada dia dieta tá zero. aumentando. Não escreve dieta zero, coloca dieta sob demanda. Sob demanda. Então, e eu até digo, o problema pessoal, é que alguns serviços maiores... é tudo padronizado. E assim, o pedir e chegar é muito tempo. É, né? porque tem alguns lugares que tem umas copinhas, né, pequenininha, que Isso. pode ter alguma coisa ou outra. mas Mas tem tem lugar outros que que vira não. central, E aí eu sempre né? digo, minha gente, a gente tem que pensar nisso, até porque a tendência é aumentar, assim, o É número de isso. pacientes, assim. Então, eu sei que tem uns padrões, né, em hospital, Porque a de gente quantidade tem e que mudar esses tudo, mas a padrões. gente tem que quebrar esse paradigma para esses pacientes. Tem que abrir Paliativista exceção. é uma das funções, né? Tem que abrir exceção, E o porque não tráfico existe ficar de indo... guloseimas? Como é Não. que você Ai, permite? A Nutri permite? Coca. Eu sempre, quando eu era da enfermaria, eu sempre fingia vista grossa. Sempre. E às vezes a gente faz. Então a gente faz bolo pro paciente. Picolé, né? Eu vejo muito. Picolé, Ó, sorvete, milkshake. Paciente E tá o que não tem, obstruído, a gente libera também de vir, entendeu? Agora, claro, às vezes o paciente entra escondido. Aí, às vezes, eu dou antidoida, assim, a gente não tô vendo nada, né? É. Até porque A tem coisa que questão não... Uma bronca é o tal da cerveja. Porque fica naquele processo, né? Não é proibido entrar bebida alcoólica dentro do hospital. É. A gente tava Mas conversando ele isso. quer aquela cervejinha, né? É assim, a gente... não vi, não aconteceu, nada. né? É. Você não vai comercializar ali dentro, Exato. você não vai promover aquilo Exato. dali. Mas em algumas situações tem que... eu acho. É interessante não. Para aquele paciente é muito mais importante do que o antibiótico. Com certeza. É a mesma coisa da coca. Você vê muito no ambulatório, assim. O paciente chega chorando, doutora, pelo amor de Deus, eu quero tomar uma coca. Eu disse, minha filha, tome. Seja Vá ali feliz, na barraquinha vá. e compre agora. Eu só não tenho como lidar agora, porque eu não tenho. Se não lidava, tá certo? Outra coisa que eu vejo muito também de estratégia. Então, não é porque o paciente está com obstrução intestinal, está com sonda nasointestinal aberta, que ele vai ficar de dieta zero. Se for para o conforto dele, se ele quiser. É. Aí eu vejo muito assim, sorvete, né, É. picolé. É. Que aí, A gente beleza, teve- ele vai engolir, o que ele engolir É. vai sair pela sonda. A gente já tem vários Mas casos aí- de paciente que, assim, quando quisia, comia e saía. Estava lá com a sonda aberta, aí comia. Porque ele queria ter o prazer de comer. E Então, uma das minhas primeiras pacientes na residência de cuidado paliativo foi nesse esquema. Sonda isso. aberta, come, abre 20 minutinhos, isso. E conforto. feliz da vida, entendeu? E já teve caso de uma paciente de ela, que a gente fez aniversário pra ela. Ela já estava com traqueostomizada, tudo. E aí ela queria provar o bolo, né? De chocolate, que a gente fizeram pra ela. Aí na hora tinha 3 fonos, assim, ó. Pessoal, vai dar tudo certo. Os 2 médicos, assim, todo mundo aposto. E aí o fono... E assim, foi lindo, assim. Ela, né, foi uma das coisas mais lindas que eu vivenciei na minha prática clínica. A paciente teve a festa de aniversário dela e ela pôde comer o bolinho dela. Que as pessoas que enxergam cuidado paliativo só como definição de diretriz não vê. Não vê. Porque é algo que não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. A gente nunca vai ser rico com cuidados paliativos. Mas a gente vai ser rico de gratidão, meu filho. Porque Exato. ver essas cenas, Exato. receber a gratidão da família no momento que aquela pessoa está falecendo. Exato. Ou então, num dos momentos mais difíceis, voltar para você dizer você é anjo, você é... Exato. Hoje mesmo foi um que disse, você é uma santa. A família, e a família é complicadíssima. Tá? Todo mundo abrindo berreiro contra a família. Mas ela voltou assim para mim e disse, você é uma santa. Escutou, você esteve lá, você, né? Então, não assim... abandonou. E justamente, então, é esse diferencial de quem cuida personalizado, né? Respeitando a autonomia, né? Exato. E escutar o paciente, sabe? Pois é. O paciente, quando se sente ouvido, chega até com o paciente que vem armado, ele já começa a desarmar. Quando ele vê que você está prestando atenção no que ele está dizendo. Né? Então, Entender, você vê que... a angústia da pessoa, Exato, mas se ele eu não acho. comer, ele vai não sei o que, e você, poxa, como deve estar sendo difícil para você. Eu não consigo imaginar estar Exato. no seu lugar. Uhum. Mas eu tô aqui para apoiar e aí reforçar todo o discurso. Exato. É perfeito, gente. Eu acho que a gente fez um caminho por toda a trajetória, né, do paciente. Na oncologia. Então, assim, Oncologia, continuem. porque ainda temos pautas polêmicas Não, envolvendo e foi esse ótimo, assunto. Marcela. Geramos a gente- demandas de Não. parte 2, parte 3. E assim, né? Poderia até a gente pensar, não, talvez outra nutricionista, mas você teve 8 anos na neurologia. Até hoje eu ainda pego nos então, cuidados paliativos com Maria e no consultório ainda pego Então você muito, tem porque- muita carta para manga para demência e transtorno cognitivo. Tem, então já tem. sinta-se convidada para o próximo episódio. Tem histórias também, histórias de passagem de sonda
segurando angústia, sabe? E a Que gente eu- vai providenciar uma fono para vir, uma fono topper para a gente Fala fazer sobre um dieta de podcast conforto. bem legal sobre essa questão da dieta de conforto, né, nas doenças neurodegenerativas, né, que é outro Mundo. Outro mundo, rol, outra pauta grande a ser discutida. com certeza. Pessoal, mais um prazer, Marcela, te receber. Ai, Foi eu muito que obrigada. agradeço. eu Esse fico muito momento, feliz. aprendi bastante. Também. Agradeço muito E o faltou convite. a questão do Ah. da frase que eu disse que não podia faltar. Quanto Qual? mais cápsula, Menos comida, com certeza, né? pronto, Que é né? outra Ômega coisa, 3, né? Que assim, eu prescrevo, tá, gente? Não quer dizer que eu não prescrevo cápsula, não. Eu Mas adorei prescrevo, essa frase. mas o que é que a gente vê na realidade, né? O paciente não consegue comer nada, já tá com anorexia, aí já toma 10 comprimidos das doenças que ele tem, das comorbidades que ele tem. dos sintomáticos. Exato, dos sintomáticos. E aí você né, quer prescrever ômega 3 com enzima Q10, isso, aquilo outro, tudo em cápsula. Aí vem mais 20 cápsulas da nutricionista. Então, assim, quanto mais cápsula, menos comida. Então, isso também vale para a medicação. Então, às vezes, eu já cheguei, né, a dizer, tá sendo acompanhado por um geriatra? Não, nunca fui, então vamos, tá certo? Olha aqui, eu tenho vários para indicar, para ver o que é que pode tirar aí, tudo, o que é que vê, já que ele já tá tomando tanto remédio, tá tão desconfortável. Então, quanto mais cápsula um paciente toma, menos comida ele vai comer, minha gente. Então, isso é fato. É um ou outro Não, paciente, essa é outra né? dica super importante para De não esquecer. ouro, para não esquecer jamais. Então, né, Ótimo. pensar 10 vezes antes de prescrever um ômega 3 desnecessariamente. Com certeza, vai. E as vitaminas, né? E as vitaminas. Às vezes eu faço, eu digo que você pega essas caixas todinha de vitamina, pare de tomar, E como uma salada de otimize fruta. sua comida Como uma e salada contrate de um fruta. personal trainer, um Pronto. fisioterapeuta, né? Pois é. Ou então vá Com para um certeza. nutricionista para adequar a sua dieta, né? Pois é. Otimize e Perfeito. use o seu dinheiro. Pois é. Perfeito, gente. Foi Muito ótimo, obrigada. meninas. Obrigada pelo convite, Lívia, Rafa. Ah, que é isso. Ótimo, ótimo. Nós que agradecemos. Demais. Tchau, pessoal. Até Tchau, mais. gente, até mais. Tchau.